quero hoje meditar com você uma palavra que encheu meu coração, falou, está falando, e eu creio que vai falar muito mais ainda ao meu coração. No livro de Judas, a epístola de Judas, no versículo 3, ele diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. A batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha, essa palavra lá me chama a atenção e fala muito para nós do momento presente, porque Judas diz que ele estava escrevendo, ele ia falar sobre o plano de Deus, sobre o plano da salvação. A nossa preocupação é com a nossa eternidade, a nossa preocupação é com a nossa manutenção nos caminhos de Deus. Então, empreendemos todos os esforços, procuramos estar sempre mantendo a nossa vida alinhada com Deus. E é isso que nós devemos fazer, e é isso que você deve procurar fazer na sua vida. Você deve procurar entender a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que entender que existe um plano de Deus para o homem. O plano de Deus para o homem. A palavra de Deus, ela revela o plano de Deus para o homem. Desde o princípio, lá de Gênesis, ele fala do momento que o homem cai, do momento que o homem tropeça, do momento que o homem perde aquele estado original que Deus assim o fez, e ele cai. E ao cair, ele foi revelado a ele que se ele desobedecesse a Deus, ele morreria. E de repente ele toca naquilo, no proibido, e ele percebe que nada aconteceu a princípio, mas é assim que funciona o pecado. No momento em que se faz, o que se comete, que se pratica, primeiro o sabor é o do prazer, daquilo que se queria, que se desejava. Ele queria, Eva quis, pegou, provou, levou para ele provou também, o negócio é bom, mas o problema é depois. E o que acontece depois? Depois, dentro dele, ele começou a ter outras percepções que ele não tinha. E, de repente, ele começou a se sentir envergonhado de Deus. O problema é que o pecado, o que é o pecado? É o agir contrário à vontade de Deus, é o transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus. E essa lei de Deus, essa vontade de Deus, não é um capricho que Deus estabeleceu para que o homem fizesse para simplesmente agradá-lo. Não, são formas de manter o homem seguro, a salvo, livre do mal que destrói a sua vida. E ali, então, ele percebe que ele estava nu. E Deus pergunta: quem te disse que você estava nu? E a partir daquele momento que ele sentiu aquela vergonha, ele já não mais se sentiu à vontade para estar com Deus, perante Deus. Então, ele se escondeu. Então, o pecado faz com que o homem se esconda. E o trabalho de Deus, a partir dali, foi prover uma salvação para o homem. Então, o homem, Deus mata o primeiro animal para cobrir a nudez do homem, porque a sua providência, ela foi insatisfatória, porque ele se cobriu com folhas, o que era algo assim, que não atendia às reais necessidades. Então, Deus ali começa um plano, e ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, ele estava falando do plano que ele desenvolveria para que pudesse vir ao mundo alguém da semente da mulher, nascido de mulher,
que pisaria a cabeça da serpente, que foi aquele que fez com que o homem caísse. O homem não poderia vencer, mas Deus poderia prover um plano para que o homem pudesse, de alguma forma, vencer aquilo que lhe venceu. O pecado venceu o homem. E o homem precisa de Deus para vencer o pecado e alcançar em Deus a graça, a salvação, a eternidade futura com Deus, somente através desse plano, desse propósito que Deus elaborou. Então Deus chama um homem, chama Abraão e promete a ele fazer dele uma grande nação, e nós sabemos que forma-se uma grande nação para que lá na frente desse povo pudesse nascer de semente de mulher, de Maria, nasce Jesus Cristo, que então ele vai para a cruz, morrendo inocentemente pelos nossos pecados, para que na sua morte, no seu sacrifício, pudesse se cumprir o plano da salvação de Deus para o homem. Então o homem, ele ali, em Cristo Jesus, nós alcançamos o quê? Através da fé em Jesus Cristo, nós obtemos a graça do alcance de Deus novamente sobre a nossa vida para nos salvar daquilo que é a sentença eterna de morte. E aqui nós vemos Judas falando, eu disse tudo isso para chegar aqui e dizer que o nosso grande desafio hoje é nós permanecermos na fé, é nós vivenciarmos a fé, é nós colocarmos a vida de fé na prática, porque a vida com Deus é por meio da fé. E hoje, cada dia mais e mais, nós percebemos o quanto a vida é difícil, e nessas dificuldades da vida, vêm os embaraços para que você viva uma vida de fé. Às vezes você não consegue entender ou perceber, porque não se vê um inimigo visível, um inimigo assim, mas a luta que nós enfrentamos, ela é uma luta sutil. Os embaraços que a vida traz são embaraços para nos atrapalhar, para nos desviar, para impedir a nossa vida. Tem sempre algo acontecendo para impedir você de ir à igreja. Tem sempre algo acontecendo para impedir você de você tomar uma decisão, de se voltar para Deus, de procurar viver uma vida com Deus. Você quer deixar essa vida, você quer mudar de vida, você quer buscar uma transformação na sua vida, mas os embaraços vêm para quem ainda não ingressou nessa caminhada, e vem também para aqueles que já estão na caminhada, e que esses embaraços vêm para que você não persevere, para te atrapalhar, para dificultar. E com essa dificuldade, o quê? Você desanime, você abandone, você não persevere. Quantas pessoas desanimaram, quantas pessoas desistiram, quantas pessoas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas hoje você conhece que estão afastadas do caminho do Senhor? Quantas pessoas hoje você conhece que já caminharam, que já serviram, que já foram tão úteis a Deus, que já foram instrumentos de Deus, mas que hoje estão à beira do caminho, estão afastados do caminho? Nós poderíamos dizer, se você pudesse assim dizer para mim, me responder, talvez eu perguntaria, olha, você conhece pelo menos 6 pessoas assim? Ah, conheço. Se você diz isso, nós podemos assim dizer, olha, são 6 igrejas que tem do lado de fora. 6 vezes aquela que hoje está diante do Senhor. Por quê? As lutas, as dificuldades, cada um tem uma história, cada um vai contar como é que aconteceu. Mas olha, Judas diz aqui, exortando, olha, eu enquanto me preparava para escrever e falar a vocês acerca da salvação, surgiu em mim, me vi obrigado a falar com vocês e exortar, ou seja, chamar a vossa atenção, advertir a vocês a batalhar diligentemente pela fé. A fé é algo que você precisa se esforçar, que você precisa batalhar, porque não está falando do sentimento de fé, mas ele está falando de viver a vida de fé. Ele está falando de você realmente desenvolver e colocar em prática a sua fé. Porque para viver a sua vida, desenvolvendo a sua fé, colocando a sua vida na prática de Deus, você
vai encontrar muitas adversidades, vai encontrar muitas barreiras, vai surgir muitas situações para impedir, para atrapalhar, para dificultar a sua caminhada, mas presta atenção numa coisa, você precisa lutar pela fé. Essa é uma palavra que muitas vezes surge nova para algumas pessoas. Não, mas a fé, eu pensei, a fé não vem de nós, é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Correto. Essa é a fé que nos inspira, mas você colocar essa fé em prática, você exercer essa fé, você exercitar essa fé, você colocar essa fé para funcionar na sua vida. E como seria isso? A nossa vida é uma vida de fé. Quando você faz alguma coisa em nome de Jesus, por Jesus e para Jesus, né? Ainda que seja buscando o seu bem, mas você faz isso motivado pela palavra, pelo chamado de Cristo para a sua vida, então você está tomando um passo, tendo uma atitude de fé. E essas atitudes é que nós sofremos os ataques, os embaraços, os empecilhos, para que você desanime. É o sono que vem para que você não ore. É a preguiça que vem para que você não vá para a igreja. É o desânimo que bate para que você não se dedique às coisas de Deus, não se dedique à oração, à leitura da palavra de Deus. Gastamos tempo com tantas coisas e o tempo para com Deus muitas vezes é algo difícil, é algo complicado para nós. Quantas vezes você chega na hora da igreja, você encontra dificuldades, vem os problemas, vem os desânimos, você passou uma semana toda, você está cansado, você passou o final de semana e não descansou, e você acha que aquele momento do culto será suficiente para te dar o descanso que você precisa. E, na verdade, nós estamos com a alma cansada e nós precisamos nos esforçar, nós precisamos superar, nós precisamos lutar contra a nossa humanidade, que tão de perto ela nos confronta naquilo que nós precisamos viver e fazer para podermos buscar e alcançar toda essa boa dádiva, toda essa graça de Deus que sobre nós é revelada. Então, exorto-vos a batalhar diligentemente, não somente batalhar, mas com muita diligência, com cuidado, com estratégia, com esmero. A ênfase que esta palavra, que esta frase passa para nós é de que alguém que já está batalhando, de algo que já exige um esforço e que deve merecer e ser alvo de um esforço dobrado, triplicado, aumentado, para que realmente nós possamos alcançar. Por que é que eu digo isso? Quantas vezes nós podemos... vou dar um exemplo. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que acredita nas coisas de Deus, você é uma pessoa que tem, às vezes, até uma convivência, você está na caminhada, você está servindo a Deus, você tem a sua igreja, mas às vezes vem os desafios e você não se sente encorajado à fé. Chega um momento de você estar no seu encontro, no seu culto, na sua escola bíblica dominical, e você não tem vontade, você não tem ânimo. E aí você faz o quê? Você deixa que a sua vontade te dirija, que ela domine, que ela diga a você o que fazer, ou você vai batalhar? E essa batalha é contra quem? Contra quem é essa batalha, pastor, que ele está falando? Essa batalha que tem que ser travada. Olha, essa batalha é contra as forças espirituais, essa batalha é contra o mundo, essa batalha é contra o sistema da nossa vida, essa batalha é contra a nossa humanidade. Sim, porque muitas vezes a nossa própria humanidade, a nossa carne, ela milita. Paulo deixa isso bem claro. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, queridos, veja como isso aí é tão atual, é tão deste momento presente. Eu encorajo você a batalhar na fé, você perseverar, lutar. Está difícil, lute mais.
não temos outra saída, não temos outra alternativa, até porque nós sabemos que se nós batalharmos verdadeiramente, a vitória é certa no Senhor. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, eu quero abençoar a sua vida, eu quero pedir a Deus nesta tarde que te dê força, que te dê graça, que você possa ser renovado nas suas forças, no seu coração, na sua alma, e que você não desanime, que você não desista, porque Deus é fiel e Deus cumpre o que promete. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que nesta tarde o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso homem interior. A Tua palavra nos diz, Senhor, que ainda que o exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Muitas vezes a nossa natureza humana, o nosso físico, Pai, se vê, ó Deus, abalado, se vê afligido, se vê, ó Deus, muitas vezes até desanimado, mas a nossa alma se renova, o nosso coração se renova. Falta força, ficamos, ó Deus, abalados, abatidos por causa das situações que às vezes a vida traz e que nós nos vemos tão impotentes, e isso rouba todo o nosso vigor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde pedimos a Deus que o poder do alto, que o poder do Espírito Santo venha sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, neste lar, nesta casa, oh Senhor Deus, neste comércio, nesse trabalho, ali nesse carro com essa pessoa que está aí com o seu rádio ligado, que a Tua doce e gloriosa presença encha, preencha e transborde cada um, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa vida, abençoa os nossos corações, fortaleça-nos na nossa fé, Pai. Afasta de nós, Senhor Deus, todo sentimento, todo peso, todo fardo. Tira de nós, ó Deus, aquilo que nós temos pouca força para lidar, para lutar, para agir, e renova-nos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Gente, estamos aqui com muitas pessoas. Pastor Abílio lá de João Pessoa, na Paraíba, da Igreja Cristã de Nova Vida, conectado conosco. Um grande abraço, Pastor Abílio, Deus abençoe. Está aí o Francisco também conosco aqui, a minha esposa, a Ângela, Deus abençoe, comigo aqui. Silvinho lá do Rio de Janeiro também, a Mônica, a Rosa da Alemanha conectada aqui conosco também, um grande abraço, Deus abençoe grandemente. Olha, você também pode, viu? A Mônica também está ligada conosco aqui. Olha, você também pode participar, assistindo diretamente dos estúdios da Itapuí, o nosso programa. Basta acessar Paulo Roberto ICNV. Paulo Roberto ICNV, você fica aqui conectado com a gente, assistindo toda a programação. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos aí, de vocês que estiveram conosco, e desejando que essa seja uma tarde abençoada. Que essa seja uma tarde assim, onde Deus mova as águas. A gente está começando uma nova semana e você sabe, às vezes temos expectativas, temos coisas pendentes em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. E você sabe que nós só temos uma esperança, só temos um que pode realmente mudar a nossa história. Somente um que pode nos ajudar a batalhar, a vencer essa batalha. Eu sei que todos vocês que me ouvem aqui pela rádio, pelo aplicativo, vocês que estão aqui, eu sei que eu estou falando com pessoas que estão vivendo lutas, vivenciando lutas, cada um na sua luta, uns talvez num momento mais agudo, mais grave, outros num momento menos agudo, menos grave, mais ameno, mas a vida não tem sido diferente. Ela tem sido de batalha, de lutas. E a palavra de Deus esta tarde, ela nos diz, olha, batalhe. Batalhe e batalhe diligentemente. Empreenda todos os esforços. E quem diz isso é o autor da fé. É Jesus Cristo. Aquele que
que nos espera. É como aquele que está lá na corrida, é aquele que está lá na linha de chegada, esperando que você não pare, mas que você complete a carreira da fé, para que chegando lá ele possa coroar você com a vitória. E nessa corrida, gente, não existe só um vencedor como nas corridas que nós conhecemos. Não. Nessa corrida, todos que chegam, vencem. Mas tem que chegar. E você vai chegar, em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Que a graça, a paz, o amor de Deus fique com todos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Boa tarde, Tororó. Até amanhã. Fiquem com Deus. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus, que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna,